Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Seja muito bem-vindo ao Mercado Investimentos. Aproveita que você já está aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta com a gente, porque aí você consegue e ajuda o nosso canal a amplificar a sua abrangência, chega a mais lares conectados, a mais aparelhos e a mais pessoas. Então, você ajuda a gente a construir aqui o ICL Notícias. Quero dar um bom dia também para quem está no Papo Legal ao vivo com a gente lá no Mercado Investimentos Real Oficial. Já tem enquete rolando por lá, bastante gente dando bom dia aí para acompanhar o programa, comentar com a gente também. Então participa no Papo Legal. Se você ainda não faz parte, papolegal.app, você se inscreve rapidinho e já consegue participar aqui com a gente nessa manhã. Nessa manhã que mais uma vez mudou os meus planos. Mais uma vez eu já estava pensando no que eu ia falar com vocês, tentei montar ali alguns planos, mas veio Donald Trump e deu um tapa no plano e derrubou tudo. Porque ontem o tarifaço foi confirmado, teve resposta do governo brasileiro e agora Jamil Chad trouxe uma matéria exclusiva aqui para o ICL mostrando que a chantagem estava documentada, a chantagem era oficializada, era oficializada, institucionalizada e foi documentada. Então, tudo aquilo que a gente vinha falando de Big Techs, das empresas de pagamento, dos minerais críticos, eu acabei de falar sobre isso em detalhes e foi anterior, inclusive, ao pronunciamento do governo brasileiro. E em relação a essa notícia do Jamil Chad que saiu posteriormente, e agora tudo está comprovado, né? As coisas que muitas vezes a gente falava de Big Techs, de minerais críticos, terras raras, vinha sempre alguém falar, vocês estão viajando, não tem nada a ver. E não é que tinha? Então a gente vai falar com vocês sobre esses assuntos, vamos falar também da resposta do governo brasileiro ao tarifaço, como que deve se dar essa resposta, quais setores vão ser afetados, mais afetados, como deve ser o enfrentamento disso, como os setores também devem reagir, o governo brasileiro dando suporte especificamente para alguns setores e como esse tabuleiro geopolítico, porque agora fica mais do que evidente que a gente sai do âmbito comercial. É uma imposição que mira a geopolítica, a política, inclusive o período eleitoral. Mas aqui, nesse caso, eu vejo mais como um tiro no pé, caso seja uma tentativa de alavancar a extrema-direita no Brasil. Por quê? Pegou muito mal para Flávio Bolsonaro, que é o candidato da extrema-direita e que tenta, a todo momento, pedir apoio a Donald Trump a qualquer custo para tentar salvar sua pele, a pele da sua família e a sua candidatura. Só que agora ele está vendo que o que ele achou que iria levar ele aos céus, na verdade é uma âncora que está puxando ele para baixo. Vamos falar sobre esses assuntos hoje. Se der tempo, a gente passa por outros indicadores econômicos, mas como eu falei, o roteirista do Brasil, o roteirista da geopolítica não brinca em serviço e está sempre aí para mudar os meus planos de roteiro também. Então, vamos passar pela nossa enquete, que é justamente sobre esse assunto. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem com a gente quais são as nossas perguntas para vocês. O Brasil deveria aceitar as exigências para reduzir as tarifas? Vamos lá. Sim, se trouxer benefícios comerciais claros para o Brasil. Não, ceder agora incentivaria os Estados Unidos a pressionar mais depois. Aqui, se a gente está falando de chantagem, a gente sabe que uma chantagem nunca termina, né? Sempre tem uma nova chantagem ali para tentar ser utilizada. Deveria negociar e aceitar apenas parte das exigências ou a nossa alternativa Glória Pires, que vocês sempre pedem para a gente colocar. Não tenho opinião formada sobre o assunto. E se você não tem opinião formada sobre o assunto, quem sabe você forme uma opinião depois do nosso programa, porque a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos passar pela nossa agenda do dia, então, agenda de sexta-feira, que tem dados importantes aqui do Brasil, dados
sobre a nossa atividade econômica, termômetro da nossa atividade econômica que saiu nessa manhã, mas tem outros também que foram divulgados na manhã de sexta-feira, porque logo cedinho, vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, logo cedo a gente já tem dados na agenda no Brasilzão, 5 horas da manhã, saiu o IPC-FIP da segunda quadricemana de julho. Às 6 horas da manhã, na zona do euro, teve o índice de preços ao consumidor e o núcleo desse índice de preços, o CPI, e o seu núcleo. Às 8 horas aqui no Brasil tem IGP-10 de julho, medição da FGV, quase ali um análogo ao IPCA-15, ele mede preliminarmente o mês de julho, trazendo um pouco do carrego do mês anterior. Às 9 horas aqui no Brasil tem IBCBR de maio, termômetro da nossa atividade econômica medido pelo Banco Central, com base nas nossas pesquisas mensais dos setores, então pesquisa mensal do comércio, pesquisa mensal do serviço, a produção industrial, o levantamento sistemático da produção agrícola, tudo isso ajuda o Banco Central a formar esse termômetro da atividade econômica. Não gosto de chamar de prévia, algumas pessoas falam, é a prévia do PIB. Para mim não é a prévia do PIB, é o termômetro do PIB, o termômetro da atividade econômica, porque as metodologias são muito diferentes e ela acaba trazendo ali uma perspectiva de como está evoluindo ou como estão evoluindo os setores ao longo do tempo, mês a mês, antes de se fechar o PIB. Então é mais um termômetro do que uma prévia, porque não se trata da mesma metodologia do IBGE, é com base só nas pesquisas mensais. Nos Estados Unidos, às 9h30, tem o Departamento do Comércio trazendo as construções de moradias iniciadas e permissão para as novas obras, mas não passa por aí, não para por aí, a gente tem mais um pouquinho de agenda na sequência, porque às 10h15 nos Estados Unidos também tem produção industrial por lá, produção industrial de junho no caso, e às 11 horas, agorinha, saem os dados de sentimento do consumidor, preliminar, e expectativas de inflação para 1 e 5 anos de julho. Aqui dados preliminares, porque o mês de julho está na metade, ainda não acabou, mas principalmente aqui, o que vem importando bastante dentro desse sentimento da Universidade de Michigan são as expectativas de inflação para 1 e 5 anos. Por quê? As decisões, tudo que tem sido feito lá nos Estados Unidos tem uma perspectiva, e não só uma perspectiva, já tem algum impacto inflacionário. Então, o que se quer medir com isso? Aqui, no caso, são dados preliminares, são prévios. Mas, quando se olha essa expectativa de inflação para frente, o que está sendo olhado é como está essa expectativa com base em todos esses gatilhos de pressão inflacionária que estão acontecendo nos Estados Unidos por conta das próprias atitudes do governo do país norte-americano. Então, esse dado tem ganhado um pouco mais de relevância nos últimos tempos do que ele tinha anteriormente. Às 2 horas, já no período da tarde, lá nos Estados Unidos, tem os poços e plataformas em operação, poços aqui de petróleo, e na Coreia do Sul, o dia hoje é de feriado, de Dia da Constituição, e os mercados financeiros por lá ficaram fechados. Vou tomar um pouquinho de água aqui e a gente já vai falar de tarifaço. Vamos começar pelos Estados Unidos e depois a gente vem aqui para o nosso Brasilzão. Vou tomar um shot de alga. Vamos começar falando da chantagem ocasionalmente tramada aqui dos Estados Unidos, porque eles oficializaram a chantagem, algo que já vinha sendo falado desde o antigo tarifaço, desde a Lei Magnitsky. A gente já vem tocando nesse assunto, batendo nessas teclas, porque os Estados Unidos, eles tinham ali alguns pretextos que eram colocados no primeiro plano, para parecer que eles estavam ali lutando, principalmente lá no começo, lutando contra uma ditadura da toga no Brasil, contra ali a prisão de Jair Bolsonaro, tentando influenciar nesse processo, mas na verdade o plano de fundo era muito mais profundo do que parecia. E isso era conversa para boi dormir, essa coisa de ditadura da toga não cola em lugar nenhum, mas vai que cola, né? Então eles colocam esse ponto
de plano principal, à frente, como dois grandes fantoches aqui, mas no plano de fundo tinha uma série de outros aspectos que levariam ao tarifaço ou à própria Lei Magnitsky. Eram instrumentos de pressão de alguns setores específicos e de setores de interesse dos Estados Unidos aqui no Brasil, e setores inclusive estratégicos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos em relação a gente. O que se mostra com esse documento que agora foi colocado, inclusive tem matéria no nosso portal, matéria do Jamil Chad, excelente matéria. Convido vocês a lerem essa matéria que está lá na nossa home. Trump exigiu que o Brasil barrasse China e eliminasse taxas aos Estados Unidos. Em troca, Casa Branca prometeria alguma redução nas tarifas aos produtos brasileiros. E isso só prova e só mostra que o que a gente vem falando aqui, e muitas vezes somos criticados, duramente criticados por falar esse tipo de coisa, mas aqui está mais do que documentado e provado que a negociação ela é desigual. Então, existe uma desigualdade na negociação, porque vejam aqui, eles querem que a gente abra mão de um monte de coisas, de relações comerciais importantes, relações inclusive diplomáticas importantes para o Brasil, para o nosso país, que a gente abra mão de setores estratégicos, abra um monte de precedentes ali para os Estados Unidos explorarem e agirem aqui no Brasil da forma que eles quiserem. E em troca, gente, eles estão dando ali alguma redução de tarifa para o Brasil. Olha como a negociação é desigual. E fica provado, fica realmente explícito aqui, que o interesse dos Estados Unidos em relação ao Brasil nunca foi comercial. Não é um interesse de relações comerciais, porque as relações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil são superavitárias. Então não faz o menor sentido esse alvo nas costas do Brasil. Faz sentido por outros aspectos que justamente estão muito bem documentados e a gente vai passar por eles agora. Então já vamos colocar aqui as exigências para o pessoal de casa acompanhar com a gente e vamos entender, né, quais são essas exigências, quais foram qual foi essa negociação, quais foram os termos dessa negociação e por que eles são tão desiguais. Vou colocar aqui para vocês acompanharem, porque na agricultura, o que os Estados Unidos queriam? Eliminação das tarifas sobre o etanol dos Estados Unidos, para deixar livre a entrada no Brasil do etanol e diminuir a nossa competitividade do etanol brasileiro. Eles queriam inundar aqui o Brasil com o etanol dos Estados Unidos para competir com o nosso próprio etanol. Não restringir o uso de termos para carnes e queijos, criar grupo de trabalho para o comércio agrícola. Aqui, né, não restringir o uso de termos para carnes e queijos também tem todo o interesse por trás. O etanol é colocar o etanol dos Estados Unidos aqui dentro sem nenhuma tarifa, sem nenhuma barreira. Não restringir o uso de termos para carnes e queijos também é algo que acaba beneficiando os Estados Unidos, principalmente aqui nas carnes. No comércio digital, apoiar a tarifa zero permanente para transmissões eletrônicas na OMC, garantir o tratamento justo, aí justo também, pode ser 1 milhão de coisas, é justo para quem? É justo para o Brasil? É justo para os Estados Unidos? É justo para as Big Techs? Porque é garantir o tratamento justo às empresas de tecnologia dos Estados Unidos e, pasmem vocês, consultá-las para o desenvolvimento de novas medidas. Quase que como se a gente tivesse que, primeiro, dar um tratamento justo, porque eles acham hoje que o tratamento é injusto, que as Big Techs elas têm que vir aqui e operar as Big Techs vão operar numa terra sem lei, sem obedecer nenhuma lei brasileira, sem nenhuma restrição ou qualquer medida de retirada de conteúdo. Eles têm que vir aqui e operar do jeito que eles quiserem. Isso que ele está colocando como justo, porque a gente viu que esse é um tema que aparece recorrentemente nas negociações dos Estados Unidos com o Brasil. A questão das Big Techs tem pesado e pesado muito. Então eles querem que as Big Techs operem livremente e livre, leve e soltas mesmo e sem nenhuma lei.
Isso que para eles é justo. Vamos colocar aqui o que está nas entrelinhas também. E consultá-las para desenvolvimentos de novas medidas. Então você tem que falar, senhora Big Tech, você permite que eu coloque alguma restrição de conteúdo? Ou senhora Big Tech, você acha que a gente deve retirar seu conteúdo do ar? Não tem o menor cabimento, é estapafúrdio. Evitar restrições consideradas desfavoráveis aos serviços digitais dos Estados Unidos. Então você tem que evitar o que é desfavorável para eles, mesmo que ainda prejudique o Brasil. É isso que essa exigência em relação à parte digital pede. É um absurdo, não tenho o que falar. Indústria. Zerar a tarifa sobre produtos industriais dos Estados Unidos, incluindo químicos, veículos, autopeças, produtos médicos e frutos do mar. Liberar a importação de veículos dos Estados Unidos com padrão de segurança deles. Aceitar certificações do FDA para medicamentos e dispositivos médicos sem exigências adicionais. Então a gente tem que aceitar a certificação deles, liberar a importação de veículo com o padrão deles e ainda zerar tarifas para produtos industriais dos Estados Unidos, químicos, veículos, autopeças, produtos médicos e frutos do mar, entrarem aqui livremente e, de alguma forma, inundarem o nosso país com esses produtos, deixando, inclusive, ou diminuindo a competitividade com outros países que também exportam para o Brasil e, mais do que isso, evitando que a produção aconteça também aqui, que era o que a gente estava falando mais cedo no Em Detalhes. Agora, parece que tudo que a gente falou lá, que ainda não tinha a documentação mostrada, agora tem a documentação para falar, olha, era isso mesmo. Vai para além das relações internacionais, geopolíticas e comerciais. Tem um documento que mostra tudo isso. Minerais críticos. Limitar investimentos de empresas ligadas à China. Por quê? Eles querem explorarem os minerais críticos. Revisar a venda da operação de níquel da Anglo American e facilitar investimentos de empresas estadunidenses no setor. Esse ponto aqui, eu acho também o mais crítico. Minerais críticos é o ponto mais crítico, porque eles têm muito interesse em explorar as terras raras e os minerais críticos aqui no Brasil, melhor se for livremente, melhor se for nos termos deles, claro que na visão deles, porque eles querem usar o Brasil como uma outra fonte de exploração. E a China tem uma reserva grande de minerais críticos, o Brasil tem outra reserva grande de minerais críticos e terras raras. O que os Estados Unidos querem? Vir aqui e explorar tudo isso, claro que sem nenhuma barreira, com base nos termos deles, porque eles querem explorar de fato, tirar proveito, vantagem e favorecer os interesses dos Estados Unidos. A gente tem mais um painel, se não me engano, sobre tecnologia, então vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo, que é reforçar exigências de segurança em telecomunicações e infraestrutura crítica. Na aeroespacial, eliminar tarifas e barreiras para jatos comerciais dos Estados Unidos. Também aqui está repetido, vamos até pular. E em troca de tudo isso, o trabalho aqui é eliminar relações com países que tenham trabalho forçado. Tá repetido de cima, mas estou atualizando vocês. Em troca de tudo isso, de todas essas concessões, para vocês verem que é uma relação desigual e que é uma relação geopolítica e de defesa dos interesses dos Estados Unidos, em troca de tudo isso, eles reduziriam tarifas sobre parte dos produtos brasileiros contemplados na ordem executiva, em percentual ainda não definido. Então ainda poderia deixar alto. Eles querem que a gente abaixe a cabeça, conceda tudo para eles, tire as nossas, ou diminua as nossas relações diplomáticas e comerciais com outros países, favoreça apenas os Estados Unidos e com isso eles vão reduzir talvez um pouco das tarifas de alguns produtos contemplados. Me poupe, dá licença. E isso fica mais claro ainda, fica mais evidente quando a gente vê uma fala que aconteceu lá nos Estados Unidos com um senador. Porque você vê o tamanho desconhecimento que se tem das relações comerciais com o Brasil. Isso mostra, mais ainda, que sai da esfera comercial. Já está muito provado aqui. Mas o vídeo que a gente vai passar agora
mostra isso com mais ênfase. Vamos colocar aí. Do we have a trade surplus or a trade deficit with Brazil? We have a trade surplus, sir. A massive trade surplus, correct? Yes, Senator. So when President Trump imposed tariffs on Brazil, saying, I'm doing this Liberation Day tariff because nations are ripping us off, we sell a lot more to Brazil than they sell to us. Yesterday, we put a 25% tariff on Brazil, and they say they're going to reciprocate against us. If they reciprocate at 25%, who loses more, the U.S. or Brazil? Thank you for the question, Senator. Obviously, this is a new tariff that was implemented yesterday at some point overnight while I was asleep. Yeah. I did read the articles this morning. And you've had nothing to do with it. And USTR has made their decisions. I will learn more about it over the next several weeks. Okay. Eles impuseram a tarifa. Isso já está rolando, não é de hoje, né? Mas parece que ele estava dormindo e não teve tempo de analisar e vai ver a partir de agora. Porque, na verdade, todo mundo sabe, o impacto também vai ser grande nos Estados Unidos. Vai ter impacto no consumidor estadunidense, principalmente se alguns setores começarem a também retaliar com alguma reciprocidade. Porque vai ficar mais caro também o produto estadunidense entrar aqui. E aí pode-se buscar outro mercado. Só que eles têm uma relação de superávit com a gente. Eles exportam mais para a gente do que a gente exporta para eles, como o vídeo explica. Então, aqui a gente vê que é uma medida que aparentemente foi feita sem planejamento, mas, na verdade, com apenas o foco no interesse dos Estados Unidos, sem pensar no que iria causar, inclusive, ao povo do país, a população do país, possíveis impactos inflacionários, possível prejuízo aos próprios setores, tentando defender ali os interesses, principalmente dos apoiadores de campanha de Donald Trump. Eles não parecem estar ligando muito para isso, né? Afinal, ele estava dormindo e nem teve tempo de ver. Mas o governo brasileiro, ontem à tarde, no final da tarde, respondeu ao tarifaço e falou até sobre reciprocidade, apontaram o tarifaço como ilegítimo e acabaram até trazendo alguns pontos que devem ser, algumas medidas que devem ser tomadas em relação aos setores que vão continuar sendo afetados. Ministros defendem PIX e chamam o tarifaço de Trump de ilegítimo. Vice-presidente, 4 ministros e o presidente do Banco Central rebateram as justificativas dos Estados Unidos, o que não é muito difícil, porque realmente tem muita coisa estapafúrdia ali, e defenderam o PIX como símbolo de soberania e prometeram respostas às tarifas. A gente tem aqui até um vídeo da fala do Geraldo Alckmin, a gente vai passar para vocês e eu comento na sequência. Uma medida extremamente injusta e descabida, porque os argumentos levantados na seção 301, e aqui vão ser explicitados pelos ministros, não têm parte de uma base totalmente falsa. Primeiro, a gente precisa colocar em pratos claros que se trata de uma interferência indevida externa. Possível, do ponto de vista do governo, essa interferência externa, seja ela política, seja ela econômica, seja ela uma forma qualquer de afugentar e constranger o Brasil, as famílias brasileiras, os empresários e os trabalhadores brasileiros. É inadmissível que isso aconteça nessa altura do campeonato. As alegações e declarações de autoridades americanas sobre o PIX são descabidas. Todas as alegações dos norte-americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade. As declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. E aqui, né, a gente vê, inclusive, isso foi analisado, né, principalmente a fala do Mauro Vieira, porque normalmente ele tem um tom até um pouco menor, mais baixo, né, não é uma pessoa que vai para enfrentamento, e nem acho que ele foi, mas começa a ter um discurso um pouco mais duro
em relação aos Estados Unidos, uma resposta um pouco mais dura, mas ainda ali dentro, claro, do campo diplomático, das negociações. Mas já se fala, né, dessa possível retaliação e de que é ilegítimo, que os termos exigidos ali eram realmente descabidos. E a gente acabou de ver que realmente eram descabidos. Então, as falas aqui, inclusive, foi falado em relação a como você deve agir nesses setores que vão continuar sendo afetados pelo tarifaço, caso o tarifaço continue em vigência, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Donald Trump pode acordar amanhã e mudar tudo isso, a gente sabe que isso acontece. Ele sobe o tom, ele vai para a ameaça, ele vai para o tudo ou nada, sobe totalmente o discurso para tentar pressionar e negociar de cima para baixo. Agora ficou muito claro o que é negociar de cima para baixo, eu acho, para quem está em casa, porque a gente sempre fala, ele negocia de forma desigual, ele coloca termos e condições que não fazem sentido, porque ele quer extrair outras coisas além do que ele está negociando para os Estados Unidos. Ele negocia de forma top-down. Quando a gente fala isso, às vezes fica meio abstrato, mas agora eu acho que está tangível para todo mundo o que é negociação de forma desigual. É você pedir um monte de coisas que fogem do aspecto principal, que foge do âmbito das relações comerciais, para conceder o mínimo em troca. Como se eles fossem grandes detentores desse poder, por conta do dólar, por conta da sua hegemonia, e mais do que isso, eles querem manter essa hegemonia a qualquer custo, eles querem manter a hegemonia do dólar a qualquer custo, eles querem continuar hegemônicos explorando os outros países, tudo para eles, nada para a gente. Então, é assim que funciona a lógica dos Estados Unidos, e isso está sendo mostrado agora, documentada, de forma documentada, de forma institucional. Acho que fica muito mais palpável para quem está em casa entender o que é essa negociação desigual dos Estados Unidos que a gente sempre fala aqui. E o Brasil respondeu como deveria ter respondido, sobe um pouco o tom. Eu não acho que a gente vai para um enfrentamento de embate nesse primeiro momento, vai se subir um pouquinho o tom para tentar alguma negociação, algum afrouxamento aí. Não vejo o Brasil indo para o embate logo de cara. O Brasil também deve tomar algumas decisões em relação aos setores que estão sendo prejudicados, para que não escalhe o problema, não haja demissões, não tenha ali o prejuízo desses setores, que agora também devem buscar outros mercados para fornecer os produtos brasileiros. Alguns, inclusive, com mais penetração, porque são commodities, tem muitos países interessados, então pode-se, inclusive, redirecionar. A gente já tinha falado isso no tarifaço anterior, que pode haver, sim, esses caminhos, agora, nossa, me fugiu a palavra, essa bifurcação, esses novos caminhos sendo abertos para os produtos brasileiros. E agora isso vai ser trabalhado setor a setor, porque cada um tem a sua especificidade. Vamos ver aqui o resultado da nossa enquete, porque 91% acha que não, ceder agora incentivaria os Estados Unidos a pressionar mais depois. E eu concordo com vocês, porque um chantagista nunca para, né? Se você cede a mão, ele vai querer o braço, depois ele vai querer o pé, a perna, e assim vai, né? Já diria uma música do Só Pra Contrariar, te dou a mão, que é logo o pé, né? Sai pra lá, mané. Não me lembro de cabeça se é isso, mas é quase isso. Porque o chantagista funciona assim. Então só abriria a porta para cada vez a gente abaixar mais a cabeça, e quem abaixa muito mostra a bunda, a gente sabe, né? Então, não se pode abaixar nem se curvar nesse momento. Acho que tem que ter, sim, um tom diplomático e tentar negociar. Se não houver realmente negociação, então vamos ver como é que fica essa retaliação, né? Vamos ver quem que perde mais, porque lá o senador já deixou claro para os Estados Unidos que eles podem sair perdendo nessa história, não só na inflação, mas também na exportação aqui para o Brasil. Vou rolar agora para cima para os nossos vizinhos, William De Luca e Guga Noblat, já estão a postos para receber vocês, mas antes eu vou convidar para vocês se inscreverem no nosso documentário Flávio Bolsonaro, a verdadeira história do 01, em islmercado.com.br,
para estarem juntos com a gente no dia 23 de julho, quinta-feira, às 8 horas. Vejo vocês na segunda, um beijão e até lá. Será o fim do rolê ICL? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Beijo, bom fim de semana e até segunda-feira. As pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista resolveram falar. E o que eles falaram para o ICL numa investigação exclusiva, na voz de quem esteve dentro de todo o surgimento e crescimento desse movimento, a verdade vai ser revelada. Se você não quiser perder o documentário mais revelador do ICL, talvez o com maior implicâncias políticas até hoje, o país inteiro vai saber não só a verdade sobre Flávio Bolsonaro, mas a verdade sobre todo o movimento bolsonarista. A gente se vê dia 23.